Hare Krishna e feliz Janmashtami. Então hoje a ideia é falar um pouquinho do que é Janmashtami, a vinda de Krishna, e revelar para vocês, assim, compartilhar um pouco de como é essa versão de Krishna, como é essa versão de Deus, a cultura de Krishna, que é totalmente diferente do que a gente vem, da que a gente espera da nossa cultura judaico-cristã. Completamente diferente. Então eu vou te dar umas gotinhas desse oceano de néctar para você entender um pouquinho como que é esse conceito, e eu vou focar no aspecto de Krishna, na vinda dele, e no aspecto de Krishna infantil, Krishna como menino, a doçura maior de Krishna, a máxima doçura desse aspecto de Krishna. Eu vou falar sobre isso nessa palestra para a gente celebrar esse dia sagrado. Então, que dia sagrado é esse? Então, hoje é Janmashtami, a gente está celebrando Janmashtami. Janma significa 8, Astami, quer dizer, Janma significa nascimento, Astami 8. Então, é o 8º dia da lua desse mês lunar, que marca, então, o advento de Krishna mais de 5.100 anos atrás aqui na Terra. Então, a ideia, o conceito do yoga, eu não vou entrar aqui muito a fundo nisso, mas o conceito de yoga é de tempos em tempos, Deus advém, Ele avatara, Ele vem para a Terra, se manifesta aqui, se torna visível, compartilha, interage com as pessoas aqui encarnadas, Ele se torna visível para poder ajudar o planeta a se restabelecer nos trilhos, né, para entrar nos trilhos de novo e deixar o caminho de volta a ele, deixar as instruções que a gente chama de yoga, o caminho da espiritualidade, deixar o yoga no planeta para que as pessoas que querem sair daqui, as pessoas que querem voltar ao lar, voltar ao Supremo, podem então seguir esse caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, essa importância, esse é o conceito, e nessa última vinda, então, Krishna veio e se mostrou, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa vinda dele. Vamos lá, então? Ok, então, primeiro a vinda dele, né? Como é que se dá? Bom, tem uma historinha por trás da vinda dele, não foi tipo assim, um dia Krishna, decidiu aleatoriamente aparecer no planeta. Não, a história é o seguinte, tem um conceito bem interessante, na cultura védica como um todo, tá? Sempre teve. Que é esse conceito que inclusive foi assimilado por George Lucas do Guerra nas Estrelas, né? Então esse Guerra nas Estrelas, já ouviu falar? É série de filme? Pois é, mas ele se inspirou nesse conceito aqui védico. E nesse conceito védico, o que acontece? Tem uma guerra nas estrelas, ou seja, dentro do universo, no cosmos, tem uma batalha de 2 superpoderes. É o pessoal que é chamado os Devas, que a gente chama de semideuses, e tem o pessoal que são chamados Asuras, que são pessoas poderosas, mas de uma inclinação mais pesada, egoísta, materialista, assim, e ateísta. Então tem essa batalha, as forças do mal, forças do bem. Um conceito bem conhecido, né? Mas nos Vedas tem isso bem detalhado e de forma não só de ideias, de conceitos, mas de realmente civilizações existindo com essas 2 tendências, Devas versus Asuras. E eles têm terríveis batalhas para ver quem vai controlar, né, o cosmos. Eles têm essas guerras mesmo assim nas estrelas. E diz então, segundo no Srimad Bhagavatam a gente vê que teve uma última super batalha dessas, né? E nessa batalha, aqui tem a cena bem interessante, então eles estavam lá, né? Super guerra, eles ficavam fazendo essas guerras nas estrelas, e aí eles faziam, lutavam, e aí sempre no final eles perdiam. Por quê? Porque é a força do mal, né? Enfim, como nos filmes o bem sempre ganha, também na realidade aqui, Deus vai lá e interfere na coisa para garantir que eles não ganham, né? Sempre dá um jeitinho, Deus aparece, tem um tipo de avatar especial, vem e aí mela o programa dos Asuras, dos malvados, e eles perdem. Então nessa última grande batalha que teve, eles falam, quer saber? A gente precisa mudar de estratégia, esse negócio não está dando certo, essa guerra direta não está dando certo, a gente faz e perde, faz e perde. Então eles bolaram uma estratégia nova.
E a estratégia deles foi o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que lá a Terra é tipo uma base central, quem conquistar a Terra tem uma base assim para conquistar o resto aqui do cosmos aqui. Então a gente precisa conquistar a Terra, é um lugar onde tem esse plano terrestre, esse é quente, se a gente pega isso, a gente pega os recursos, a gente pega uma posição que a gente então vai ganhar finalmente desses devas. Então eles falam, mas olha, não adianta a gente ir lá e atacar, né? Chegar lá com espaçonaves, né? Tipo Independence Day, não vai dar certo isso, porque vão vir de novo os devas, vão também vir, né? Vai ser guerra assim, a gente vai perder de novo, não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de estratégia. Então eles bolam uma estratégia tipo máfia, tipo político corrupto, entendeu? Mafioso corrupto. Então o que eles fazem? Eles falam, vamos entrar na Terra, vamos lutar, vamos aparecer de um jeito que externamente a gente não está fazendo errado. Externamente, eles não vão poder chegar com tanques e tal, porque a gente vai entrar também de um jeito que a gente vai parecer que a gente faz parte. Como é, né? Você vê a máfia, né? A máfia, ela chega com metralhadora, né? Roubando banco. Não, isso não dá certo, né? Isso é só bandido de terceira classe que vai lá, né? E cheio de metralhadora e rouba um banco, aí sai com dinheiro e tal. Isso aí não, né? Não dá certo. Quem ganha mesmo? Quais são os grandes ladrões? São aqueles que tem o senador, aí ele se elege, aí vira senador, vira governador, aí ele compra o deputado, né? Aí ele compra o policial e o chefe de polícia, ele vai entrando assim, né? Então você vê os grandes cartéis hoje, eles ficam assim, né? Eles estão inseridos. E aí eles montam uma empresa de fachada, e a empresa de fachada deles está lá, tudo certinho, aqui a gente está pagando imposto, CNPJ. Aí esses é que realmente ganham bilhões e bilhões, né? Aí ganha lá né, a obra do governo, consegue isso aqui, né? E aí então esse tipo de infiltração, entendeu? Estilo máfia, assim, aí eles então conseguem ganhar bem. Então eles falam, vamos fazer esse tipo de estratégia. Vamos para a Terra, mas de novo, não chegando em espaçonaves. Vamos nascer como filhos dos grandes governantes, porque nessa época era tudo na base de reinos, né? Então você tinha o rei e aí naturalmente os descendentes do rei herdavam o poder das coisas. Então vamos nascer lá, eles tinham esse poder de entrar nos corpos das criancinhas que estavam nascendo, dos bebês, vamos entrar e a gente vai nascer, a gente naturalmente então vai ser, a gente vai herdar, né? Cada um, você vai naquele reino, você vai naquele, e assim os Asuras bolaram, a gente vai nascer e a gente vai ser os proprietários legais de tudo, a gente vai ser dono. A gente vai ter o poder na Terra e os devas não vão poder fazer nada, porque o deva não pode chegar e atacar a gente vai ser entre aspas, ser humano, legítimo, herdeiro do reino. É como hoje, de novo, como essas empresas, né? Às vezes todo mundo sabe que aquela empresa é fachada do cartel, que não sei o quê, que aquele senador, mas não dá para chegar e prender. Não pode, peraí, tem que ter prova, aí vamos lá, e Supremo, aí tem 1000 advogados, né? E o pessoal nunca vai preso, aquela coisa, né? Vocês conhecem bem, no mundo inteiro é assim, não é só aqui não. Então, eles falam, vamos fazer assim, porque eles não vão poder atacar a gente diretamente. Então, eles vêm para a Terra, então eles montam essa estratégia nova, porque eles tinham fracassado muito nesse tipo de guerra. Então, Krishna fica sabendo disso, que a Terra está sob perigo. Então a Terra sofreu uma invasão alienígena assim, velada, 5.200 anos atrás, e o pessoal tomando conta do poder. Então Krishna chegou, se reuniu com os devas e falou assim, gente, vem cá, é o seguinte, estava na hora mesmo de eu aparecer, estava afim mesmo, então faz o seguinte, olha, eu vou aparecer, tá bom? Eu vou aparecer na Terra também, já que eles estão aparecendo na Terra, a gente também vai ter que aparecer na Terra, a gente vai ter que nascer lá, a gente não pode chegar lá de espaçonave, porque, enfim, né? Senão a gente vai violar os códigos, né? Então a gente não pode chegar lá pesado, a gente vai ter que também aparecer lá de fininho. Então, olha, eu vou aparecer lá e vocês todos devas podem fazer a mesma coisa que os Asuras. Vocês também nasçam lá, vocês vão nascer
de forma velada, vocês vão aparecendo lá, não é para ninguém chegar de espaçonave, né? Ninguém quer chegar pesado não. Vai nascendo lá, aparecendo de fininho, porque eu também estou chegando. Então é assim que Krishna vem, esse é o contexto celestial de Guerra nas Estrelas que Krishna escolhe esse momento 5.000 e poucos anos atrás, para então aparecer na Terra. Bom, então vamos lá, agora vamos falar mais de Krishna. Então, como é que Krishna vem? Então, é bem dramático, olha só. Em Mathura, um dos reinados bem importantes da época, o rei era um desses asuras que vieram lá, nasceram no ventre lá e tal, e agora já era o rei. Ele era chamado Kamsa. Então, esse rei Kamsa era o capeta mesmo, ele era super do mal. Por quê? Porque ele não era nem ser humano, ele era um desses seres super do mal que tinha arquitetado essa penetração do planeta Terra, nascendo na família, né, nesse caso, do distrito de Mathura, desse reinado de Mathura. Então ele era super da pesada, gente. O cara é horrível mesmo, você vai ver como ele era horrível. Então eram desses, e tinham vários como ele, que já eram reis também em outros distritos. Então ele já tinha passado-se um tempo, deu certo a infiltração dos Asuras, eles estavam lá no poder. Muita gente hoje fica, será que esses caras no poder... Enfim, não vamos entrar nisso agora, mas nessa época, sim, constatado, eles eram esses seres não humanos super do mal. Então esse rei Kamsa era super do mal. Mas ele tinha uma irmã que era boazinha, porque essa irmã não tinha sido trocada, né? A almazinha não tinha sido trocada do corpo, ela era realmente uma pessoa do bem, filha do, né, princesa, filha do rei. E essa, né, então, a filha, né, a irmã de Kamsa, ela chamada Devaki, então Devaki era do bem, e então ela finalmente vai se casar, ok? Ela vai ter o casamento dela, está acontecendo, com uma outra pessoa super do bem também. Então ela vai se casar com Vasudeva. Então Devaki e Vasudeva vão se casar. Então Vasudeva, super do bem, tá? Ele é uma alma super elevada, que estava no planeta também, já como parte dos planos de Krishna, né? Então ele era uma alma super do bem e Devaki super do bem também. Só que Devaki era irmã de Kamsa. Então eles vão ter o casamento, tudo bem até aí, né? Seguindo as regras, o rei Kamsa era super do mal, mas enfim, a filha vai casar, então casamento real, tudo celebração, tudo bonitinho. Mas aí para instigar a coisa, vem uma voz assim, que a gente entende que foi Narada Muni, um sábio cósmico que jogou assim uma voz invisível assim no ar e falou: "Ó Kamsa, você o bobão, o filho de Nanda, de Vasudeva e Devaki, vai matar você." Então ele ouve essa voz assim, sabe? Todo mundo ouviu assim, uma voz anunciando assim no céu que o filho da irmã dele ia matar ele. O filho ia matar ele. Fala assim, ó, o 7º filho dela vai matar você. E aí ele imediatamente pega assim a espada. Na hora, estava ali no casamento, eles estavam, sabe, voltando do casamento, celebração, indo para a festa, e ele na hora pega assim, ele era bem do mal, ele pega a espada dele e já ia matar a irmã na hora, assim, ah é? Não, vou matar ela aqui agora já. Aí eu quero ver, né, como é que o filho dela vai me matar se eu mato ela já agora. Aí tem essa cena dramática que Vasudeva está lá, não, peraí, Kamsa, que isso? Aí começa a argumentar, tem toda uma conversa que eles têm. Ele fala, não, que isso, olha, não pode. Como é que você vai explicar para as pessoas que você matou a sua irmãzinha no dia de casamento? Como é que pode um rei poderoso tira a espada e mata não só uma mulher assim desarmada, mas a sua própria irmã, e não só a sua irmã, mas no dia de casamento? Que isso? Não, peraí, não, assim não. Aí Vasudeva argumenta com o Kamsa, fala, olha Kamsa, vamos fazer o seguinte, eu prometo que todo filho que a gente tiver, a gente entrega para você, tá bom? Você vai ter acesso aos nossos filhos, você não precisa temer nenhum filho. Aí ele, tá bom, ok. Aí ele aceita a argumentação de Vasudeva, mas joga eles no calabouço do castelo dele.
Então eles ficam no calabouço do castelo dele. E ele era tão do mal que de fato toda hora que Vasudeva e Devaki tinham um filho, lembra que falou que era o 7º só o 7º filho que ia matar ele, mas ele não queria nem saber. Toda hora que ela tinha um filho, ele pegava e matava o bebezinho. Você vê como ele era da pesada, esse Kamsa. Não tinha nenhuma noção de nada de bom. Então ele pegava e matava o bebê. Mas aí eles tinham outro filho, ele pegava e matava, e tinha outro, ele pegava e matava, um negócio assim pavoroso. Mas eles sabiam que tinha uma missão, eles tinham uma inspiração que era para ficar tendo filho, para chegar no 7º, né? Então eles ficam no calabouços lá do castelo de Kamsa tendo filhos, até que um dia chega a 7ª, né, gravidez, né? E nessa 7ª gravidez tem toda uma situação que é montada por Krishna para poder passar e escapar dessa situação. Então o que acontece? Primeiro é importante entender, quando Krishna vem, ele vem assim, é descrito nos textos. Aqui, tudo que eu estou falando é a descrição que tem no Srimad Bhagavatam, a descrição da vida de Krishna num texto sagrado mais importante da tradição chamado Srimad Bhagavatam. Então, quando Krishna aparece, ele aparece assim. Ele aparece com 4 braços na sua forma de poder e opulência, sua forma de Vishnu, de Narayana. Então ele aparece já com roupas, com guirlandas divinas. Ele se manifesta mesmo assim, inteiramente assim como vocês estão vendo. Então, Vasudeva e Devaki conseguem ver que ele está lá totalmente, ok, isso aqui é Deus, né? Eles reconhecem na hora, já sabiam, eles sentiam que ele estava vindo, eles sabem que é Deus. Que eles tiveram essa oportunidade só de servir como canal, não através de sexo, assim, mas é explicado que, né, da mente de Vasudeva entra, a presença de Deus se manifesta dentro de Devaki. Então Vasudeva não foi assim fruto de um ovinho e um esperma, não. Né? Deus se manifesta assim diretamente, de forma transcendental. Então no corpo de Devaki. Então ele se manifesta lá, aparece assim, eles reconhecem, falam, mas eles estão preocupados, que eles têm esse amor paternal por Deus. Falam, mas e agora, como é que a gente vai fazer? Aí ele fala, não, chá comigo, tá tudo tranquilo, já planejei tudo. Agora eu vou assumir meu corpo de bebezinho. Olha aqui, tá vendo que ele tem o corpozinho de bebezinho? Olha, eu vou assumir meu corpo de bebezinho. Todos os guardas aqui do castelo vão dormir. Eles vão cair inconscientes, as portas vão se abrir. Aí você, Vasudeva, você vai me pegar e me leva lá para Gokula, tá? Eu já tenho um bebê lá que eu manifestei, que é Durga, a manifestação da energia material. Eu fiz um plano que Durga vai agora estar nascendo lá, né? Num corpinho, parecendo um corpinho de criancinha, mas na verdade é Durga, toda poderosa Durga. Você vai lá e troca, pode trocar, tá? Pega o bebezinho lá, você vai me levar para lá, pega o bebezinho de lá e volta para cá. E os guardas vão acordar, não vão entender nada, aí pode deixar que Durga vai lidar com Kamsa diretamente. Então, faz essa troca, né? Aí Krishna então leva... Vasudeva leva Krishna bebezinho lá para Gokula, para uma cidadezinha, assim, bem longe, assim, para a área rural. Então, uma cidadezinha, né? A gente vai entender mais como é que é Gokula, mas uma cidadezinha, assim, bucólica, linda, assim, distante da capital, na área rural, né? Então, ele chega lá e troca esse bebezinho. E aí não é o papo aqui não, mas enfim, quando Kamsa vai lá e fica sabendo que eles têm um filho novo, ele vai lá para matar de novo o 7º bebê, o 7º e último bebezinho, mas quando ele pega, Durga aparece assim e fala, seu bobão, seu tolo, a pessoa que vai te matar já está aqui no mundo, e aí desaparece, e ele fica assim, tipo, uau, o que aconteceu? Então ela faz assim, a Durga dá só um gás assim nele, já era, ó, ele já está aqui, a pessoa que vai te matar já está aqui no planeta, e você está perdido. Então ele bota mó medo, ela bota mó medo em Kamsa e ela vai embora, porque é Durga, ela simplesmente vai embora. E ele não tem nada lá. E aí, agora?
né? Aí ele fica até um pouco assim, não, Vasudeva aqui, ó, foi mal, desculpe ter mantido vocês aqui, ó, não, por favor, me perdoe, sabe? Ele fica todo assim, sem saber o que agir, mas aí a gente vai ver o que ele vai fazer depois. Bom, enquanto isso, lá em Gokula tem um bebezinho maravilhoso que apareceu e todo mundo está encantado, ele tem assim a tez azulada, ele assim, todo mundo está em êxtase, porque claro, né? É Deus, então está todo mundo assim, nossa, o que é isso, que energia é esta? Está todo mundo assim sentindo, né, um amor que nunca sentiu, está transbordando de êxtase. Então eles têm, esse é o festival de Janmashtami, então a gente está aqui, hoje é o dia de Janmashtami, a gente está aqui celebrando, então aqui seria o Janmashtami original, né, Krishna aí sendo, fazendo o pessoal recebendo Krishna no dia de nascimento dele. Bom, então assim que Krishna chega no planeta, e chega em Gokula, nesse lugarzinho bem especial chamado Gokula. Bom, então vamos falar um pouquinho agora dessa doçura de Gokula, porque isso é muito importante na tradição. O que acontece então? Então, aqui nós temos, de novo, é o Deus Todo-Poderoso, ele apareceu como Deus, todos os semideuses sabiam que Deus estava vindo, todos os poderosos devas sabiam que Deus estava vindo, era tudo planejado, né? E aí ele chegou, mas aí ele está fazendo uma história, ele está fazendo um drama. Então a vinda de Deus tem um aspecto dramático, assim, sabe? Assim, de drama mesmo, tem o malvado, tem os seres malvados, tem emoção, tem aventura, tem toda uma história assim, né? Deus não vai aparecer e ter uma vidinha sem graça, sei lá, virar um contador, né? Não é isso, né? Ele vai ter uma vida emocionante, assim, é tudo muito maravilhoso. Bom, então, o que é interessante é o seguinte, Gokula, que depois de Gokula eles vão para Vrindavan, tá? Então esse ambiente é um ambiente muito simples, é um ambiente bucólico, olha só que interessante, isso é muito interessante. A gente começa a pegar aqui um pouco do que eu queria chegar aqui nessa palestra. É bem doce e íntimo, o que predomina é amor, intimidade, doçura, entendeu? Não é um ambiente palacial. Entendeu? Krishna, nessa fase inicial que a gente vai, que é o assunto dessa palestra, Krishna não é aquela coisa de palácio, ó Senhor, sabe? Aquela nossa ideia de Deus da Bíblia, sabe? Você não pode nem olhar, todo-poderoso Senhor, e aquela coisa assim de poder, de opulência, de medo, não é? É aquela coisa que eu sempre fiquei assim um pouco triste de ver as pessoas, você temente de Deus, sabe? Aquela, poxa, que tal ser amante de Deus, né? Aqui o foco é ser amante de, não temer, não é para ter medo de Deus, mas ter amor por Deus. Mas não, na tradição ficou aquela coisa do desconhecido, misterioso, todo-poderoso, criador, eles nem sabem como é que é aquela imagem assim, né? Se teve tudo, judaísmo, cristianismo, aí cristianismo ficaram assim, pelo menos será que Jesus é Deus, né? Mas aí no islamismo não tem nada você não tem nenhuma noção, Deus não tem nada a ver com nada que você conhece. Então, sempre aquela coisa bem distante, bem desconhecida, assustadora, medonha. E aqui na tradição de Krishna, você tem o Todo-Poderoso Senhor, mas ele é doce, ele é íntimo, ele faz o papelzinho, ele faz o que a gente chama de Boma Lila. Ele vive essa historinha de começar como um bebezinho e crescer aos pouquinhos, sem ter um corpo material, como Krishna explica na Bhagavad Gita, os textos explicam. Não, o corpo dele é transcendental, tanto que ele aparece no corpão e depois ele assume um corpo de bebezinho, mas ele não é em momento algum, ele é um bebezinho inocente, como a gente vai ver. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele se coloca de uma forma bem, inconcebivelmente doce, pequenininho e bonito, beleza infinita, e para cativar pelo amor. Então vamos falar aqui de 3 aspectos de Krishna. Um é esse, doçura total, tá aí, ele fica como filhinho, porque quando ele é transferido, os pais que tinham tido aquele bebezinho que foi levado, que era Durga, agora são outros pais, como são os pais adotivos, é Nanda e Yashoda. Então Nanda e Yashoda acham que é o bebê dele, porque eles estavam lá, teve filho, aí teve um apagão assim, quando viu estava lá com Krishna na mão, porque essa troca foi toda mística, assim, todo mundo ficou iludido.
Então ela tipo achou que Krishna é o filho dela. Nanda e Yashoda, isso aqui é nosso filho. Não é que ele trocou, isso aqui é o nosso filho. Eles não têm noção da troca. Ninguém tem noção da troca. Só Vasudeva e Devaki. Então tá lá Krishna. Então eles têm todo um amor infinito por Krishna, porque eles são devotos que têm esse amor, essa conexão com Deus de amor paternal. Vatsalya Rasa, que é chamado isso na tradição, é quando você tem um amor por Deus, porque com esse aspecto de Krishna você pode ver que não tem essa limitação de achar que Deus só pode ser todo poderoso e você fica lá, essa que a gente chama de Dasya Rasa, que você é servo de Deus, ó Deus todo poderoso, ó meu Senhor. Não. Que não faria sentido se fosse essa a única maneira de você se ligar a Deus. Isso aqui faz muito mais sentido. É uma coisa inconcebível, mas uma vez que você conhece, você fala, realmente faz muito mais sentido de você poder amar Deus de maneiras diferentes, com sabores, é chamado rasas em sânscrito, rasa, de sabores de amor diferentes. Então, no caso dos pais de Krishna, de Nanda e Yashoda, era o sabor de Vatsalya Rasa, o sabor de paternal. Se você já tem filhos, aquele amor que você teve para o seu filho, é aquilo, só que elevado ao grau infinito de amor divino, entendeu? E vai ter outros sabores de amor que a gente vai ver daqui a pouco. Então, doçura total, tá? Esse serzinho infinitamente fofo, doce e tal, de Cristo, todo mundo assim, cativado. Era um vilarejo pequeno, né? Gokula, depois virou Vrindavan. Um vilarejo pequeno, então aquela coisa bem pequenininha, aquela aldeia, sabe? Então todo mundo conhece todo mundo e todo mundo amava Krishna e todo mundo que era mais velho tinha esse amor paternal, né? Que era tipo tio, a tia, todo mundo com esse amor de tio e tia por Krishna, amando ele infinitamente. Bom, então aí você tem o aspecto do menino levado. Então tem esse lado jocoso mesmo, Krishna brinca, é um Deus que brinca, que é brincalhão. Então como criancinha, ele era uma criancinha meio pestinha, ele gostava de aprontar, então tem esse lado de ficar aprontando, aí famosamente Krishna é chamado o ladrão de manteiga. Por quê? Porque era um vilarejo, era uma aldeia de vaqueiros. Era uma aldeia de vaqueiros, eles tinham as vaquinhas, não para matar, ninguém comia vaca, ninguém comia carne, mas para produção de derivados de leite, então era manteiga, creme, né, essas coisas. Então essa aldeia, o foco da aldeia era esse. E Yashoda e Nanda Maharaj, eles tinham então essa produção de laticínios, né? E então Krishna gostava de roubar a manteiga para dar para os macaquinhos, que tem muitos macacos, até hoje você vai em Vrindavan, tem muitos macacos lá. Eles são bem ativos e bem sapecas também. Então ele brinca, ele roubava manteiga para comer, porque era gostoso, né? Porque a manteiga, uma amiga minha, que é dona do restaurante Gopala, lá em São Paulo, ela me explicou que ela estudou o assunto e quando a gente fala de manteiga, quando você lê sobre manteiga nas histórias de Krishna, não é a manteiga que a gente compra hoje, tá? Então, uma pessoa explicou assim para ela, falou, olha, o leite que eles tinham não é o leite de hoje, porque era um leite super especial de vacas que eram alimentadas de forma especial para produzir diferentes tipos de leite de qualidade. Aí, você pegava esse leite e batia ele até virar um creme, mas era batido até virar um creme. Então, não é manteiga, aquela coisa assim meio... Não, era um creme assim, entendeu? E aí depois eles faziam iogurte desse creme, você imagina? Então o iogurte era muito especial, essa manteiga era muito especial. E aí Krishna então roubava, quebrava o pote, a mãe ficava chateada. Então essa ideia assim, né, do menino levado aprontando, né? E todo mundo, aquele menino levado, sabe aquela coisa que já teve isso, menino levado e todo mundo assim, né, tem um aspecto bonito e atrai mais atenção e gera mais amor. Bom, e aí tem outro aspecto que é específico dessa vinda de Krishna na Terra 5.000 anos atrás, que é Krishna se mostrando como Deus mesmo, entendeu? Mesmo enquanto criancinha. Ele tem várias histórias dele, mesmo como criancinha, onde ele tem a oportunidade de mostrar que ele de fato não é um ser humano.
Então, por exemplo, aqui a gente vê ele ali no cantinho, ele se manifestando, né? Ele podendo manifestar na frente de Brahma, que é o ser mais poderoso do universo. Ele se manifesta como Deus completamente. E Brahma fica assim, nossa, eu achei que você era um menininho qualquer sapeca poderoso, mas agora eu vejo que não, que você de fato é Deus. Então, ele se manifesta para Brahma. A mãe de Yashoda consegue ver o universo inteiro, todos dentro da boca de Krishna, porque Deus, né, está tudo dentro de Deus, todo o universo. Então ela tem essa visão de ver que dentro do que ela é o filhinho dela, não, tem na verdade toda a criação está dentro de Deus. E também várias histórias de Deus lutando com os Asuras. Por quê? O que aconteceu? Lembra que Durga avisou a Kamsa que, ó, a pessoa que vai te matar já está na Terra. Então Kamsa tem essa informação e ele então começa a chamar os outros Asuras que tinham vindo para a Terra, que tinham aparecido em formas diferentes, formas de bruxas e animais e formas assim que ainda dava para burlar a lei. Eles não tinham chegado de espaçonave, mas eles que tinham chegado assim de forma a burlar a lei, de poder nascer e aparecer na Terra, então ele manda eles para matar Krishna com um bebezinho. E toda hora que entravam lá para matar, Krishna matava ele, né? Ele entrava lá, tentava matar e acabava morto. Então, mesmo como bebezinho, Krishna já estava matando esses seres super poderosos do mal. Bom, então é isso, gente. Então, por que é importante isso aqui em Gokula? Porque o que a gente vai entender, o foco dos devotos de Krishna é entender essas ligações de Krishna com as pessoas de Vrindavan, com o local de Vrindavan. Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Então, primeiro isso, Krishna e os Asuras. Então, como parte da vinda dele, só específico a essa vinda dele ao planeta Terra dessa última vez, você tem Krishna lutando com os Asuras, com esses monstros que vinham matar ele, né? Seja na forma de serpentes, de vento, de seres do mal, de animais. Eles seres vinham para tentar matar Krishna e Krishna defendia todo mundo de Vrindavan e matava o ser do mal. Então tem um monte de histórias nesse sentido, assim, de Krishna ainda criancinha, matando esses grandes e poderosos Asuras, mostrando que ele não era simplesmente uma criança, mas que ele tinha poder infinito. Então, isso é um aspecto da vinda dele. Mas, para os devotos, o que importa mais são esses dois. A gente já falou de Krishna como filhozinho, né? Daquela doçura dos pais de Krishna, os outros, né? Dos outros adultos da aldeia, em relação a Krishna, achando ele lindo, maravilhoso, com sentimento paternal, maternal. Então, esse é um tipo de relacionamento importante. Mas aqui tem um outro super importante, que eram os amiguinhos de Krishna. Então, aquelas almas, aqueles associados de Deus que nasceram lá para brincar com Krishna como gopas, como menininhos do vilarejo dos vaqueirinhos. Então, são os gopas, significa vaqueirinho. Então, os filhos, né, as crianças da mesma idade de Krishna, eram, na verdade, grandes almas que tinham vindo aqui para poder viver, né, esse teatro aqui na Terra. Então são os gopas, então é o relacionamento de amigo, olha a intimidade, total, imagina criança brincando junto, aquela pureza, aquele amor puro, brincadeiras o dia inteiro, porque eles levavam os bezerrinhos nesse vilarejo, nessa cultura, né, os adultos ficavam com a vaca e o boi, e as crianças eram responsáveis por cuidar dos bezerros. Então eles saíam no campo. Então você imagina, de novo, eu chamo assim Vrindavan do jardim secreto de Krishna. Então assim, no reino de Deus, você imagina assim que tem um jardim secreto, e esse jardim secreto é Vrindavan. Então, um lugar de beleza natural, assim, inconcebível, de um ambiente bucólico. Então, essa simplicidade, beleza, quem conhece um pouco do campo, mas não, né? Mas imagina uma versão, assim, divina, perfeita, de uma vida no campo. Então, florestas e gramados, e morros, e cavernas, e rios,
Mas assim, né, de novo, é o jardim secreto de Deus, então a nível de reino de Deus, assim, o jardim secreto do reino de Deus. Então eles brincavam nesse ambiente. Então essa intimidade amorosa é chamada Sakya Rasa. Esse amor de irmão, de amigo. Então você pode ter esse tipo de foco com Deus, você pode ter um amor a Deus como amigo, com essa intimidade de amigos. Né? Então bem famoso, Krishna e os Gopas. E mais, aí eles faziam um almoçozinho juntos, brincavam juntos, comiam juntos, assim, sempre brincando juntos. E o que acontece? Como é que descreve isso? Descreve sempre que, como Krishna não era simplesmente uma criança comum, e todos eram devotos, né? São almas eternas, associados eternos de Krishna, que estão se manifestando, que se manifestaram junto com Krishna 5.000 e poucos anos atrás, que Krishna então conseguia aparecer com todos, parecia que ele estava dando atenção, eles tinham o prazer de, não, Krishna está aqui comigo, Krishna está diretamente aqui brincando comigo, comendo comigo, mas todo mundo, todos os amiguinhos achavam isso ao mesmo tempo, porque Krishna tinha o poder de, né, se expandir e criar essas múltiplas realidades simultâneas. Então cada criança lá achava, não, Krishna está aqui comendo comigo, e estão os outros amiguinhos lá, estão assistindo tudo, mas ele está comigo. Aí toda criança achava isso, não, Krishna está comigo, e as outras crianças estão lá aproveitando o ambiente, mas Krishna está comigo. Todo mundo pensava assim. Então bem interessante isso, Krishna se manifestando simultaneamente para cada devoto dele. Porque imagina, são infinitos devotos, né? Então isso explica, isso aqui é uma janela para essa realidade divina, onde você pode ter essa intimidade com Deus. Você fala, como que eu vou ser íntimo com Deus? Tem um quinquilhão, zilhão de almas, como é que eu vou estar lá com Deus? Aí vai ter uma fila, né? Tá na hora, você tem 1 minuto, né? Não, é porque nesse caso, como Deus fez aqui na Terra, Ele pode simultaneamente estar com cada um dos seus infinitos devotos, cada um achando que está numa cena íntima, num ambiente íntimo, bucólico, entendeu? Isso é bem interessante esse conceito, é um pouco Matrix, assim, um pouco mas essa capacidade de Deus de se manifestar, de criar esses ambientes onde sai o amor puro, né? Onde manifesta o máximo amor que você vai ter, a máxima atenção que Ele vai te dar diretamente. Imagina, esse é o convite. Bom, então Krishna com as Gopas, eles faziam brincadeiras, comiam juntos, sempre nessa intimidade bem amigável, sem nenhuma pompa. Imagina, são crianças, zero pompa, zero, eu sou Deus poderoso, cai aqui o meu... Não, nada disso. Porque, pensa bem, que tipo de psicologia seria, de que tipo de psique teria Deus se Ele só quisesse isso? Não, só quero todo mundo caindo aqui aos meus pés, aqui... Ninguém chega perto, não, e todo mundo... Esquisito, né? Se você conhecesse uma pessoa assim, você fala, cara, essa pessoa tá doentia, né? Tá muito pirada, ele tá perdendo o melhor da vida. Você não diria isso? Pensa bem. Você diria isso. Você fala, só porque o cara é poderoso, o cara é rico, tá cheio de gente rica e poderosa no mundo. Imagina se ele só tem gente lá babando. Não, ninguém chega perto, ninguém tem intimidade comigo. Ninguém brinca comigo. Todo mundo chega, senhor, tudo assim, né? Uma droga, né? Totalmente sem graça. Né? E Deus, obviamente, que não tem nenhuma graça isso. O que você prefere ter? O melhor amigo na intimidade, na brincadeira, ou alguém lá, sim. Claro que você prefere a intimidade, é muito mais gostosa, né? Quando a gente está falando nível puro e perfeito, muito melhor. Então Krishna faz assim. Bom, então Krishna com os Gopas, Sakya Rasa, e aí tem, famosamente, Krishna com as Gopis. Né? Então, Krishna com as Gopis, aí é outro tipo de rasa, chamado Madhurya Rasa. Aí são as meninas que veem Krishna. Krishna é infinitamente belo, então assim, são apaixonadas. Então, é o amor, mas o amor romântico. Aquele amor, assim, de adolescentezinha apaixonado, sabe aquela coisa da paixão, assim? Aquela paixão mais pura e perfeita, assim, da adolescência, né? Antes de casamento, antes de... Só aquela ligação, aquela atração amorosa, pensa bem. Então, aí são as Gopis. Então, é outro tipo de relacionamento. É da alma
do devoto, dessa alma perfeita, desse associado de perfeito de Deus, na forma, né, nessa ligação romântica. De novo, na intimidade, né, na doçura, sem pompa, ainda no ambiente pastoral, bucólico. Aí são as gopis. E assim todo mundo entende na tradição de Krishna que esse é o aspecto mais elevado, mais intenso, porque, né, o amor romântico ele é o mais intenso, né, que mais absorve, né? Você já teve talvez você lembre, se você já tem mais idade, quando você era mais novo, então aquele amor romântico, aquele, né, especialmente assim quando é jovem, né, aquela coisa, né, assim que toma conta de tudo. Então aquele amor romântico, Madhurya Rasa, é o que as gopis têm por Krishna. Então Krishna brincava, Krishna estimulava esse amor delas romântico com ele, né? Então também elas tinham então ele tinha assim as brincadeiras com os gopas e aí tinha, né, esses eventos assim secretos, né, porque não podia menino ficar com menina, é uma sociedade bem conservadora, então ainda tinha esse gosto, né, da coisa ser proibida, né, de ter que fazer assim à noite escondido, então tinha toda essa pegada bacana. Então Krishna e as gopis, e claro, de Krishna e as gopis a gente tem o conceito do casal divino, de Krishna com Radha, que é Radha Krishna. Aí tem o aspecto feminino de Deus, Radharani, né? Depois isso é um outro assunto, daqui a pouco a gente vai celebrar o dia de Radharani, que é chamado Radhastami. Mas então, aqui a gente está falando de Radha com Krishna. Então, assim, de todos esses amores, Madhurya Rasa, Krishna com o aspecto feminino dele mesmo, Deus com Deus, né? O aspecto feminino de Deus, aí a gente tem Radha, aí tem a perfeição, o casal divino. Tá? Mas, de novo, na questão romântica mesmo, não na questão de casamentos e filhos, isso é outra pegada, que Krishna também faz, mas não é nesse ambiente de Vrindavan. Ok, então casal divino e pronto, aí eu queria dizer isso aqui é um resuminho de Vrindavan, você tem um gostinho, uma gotinha de néctar aqui de como é a tradição de Krishna, do tipo de visão que os devotos de Krishna têm, então, da realidade divina, do que você pode cultivar. Então, na tradição, os devotos de Krishna, eles entendem, você pode ter outros apegos, mas a gente entende que esse foco de Vrindavan é o máximo. Esse é o máximo, é a melhor situação que você pode ter com Deus, onde você então se transfere para esse jardim secreto de Krishna. E você pode ter essa experiência doce, íntima, cheia de amor com Krishna, em diferentes sabores de amor, paternal, romântico, de amigo e também de servos. Tinha pessoas lá, mas ainda na intimidade, né, na simplicidade, sem muita pompa. Mas também tinha, né, o amor assim, e também o amor Shantarasa. Shantarasa, o amor assim neutro que tinha os animais por Krishna, até as pedras e tudo tinha consciência nesse ambiente. Então Shantarasa. Então tem todas essas opções de amor, mas com essa doçura especial do jardim secreto de Krishna, Vrindavan. Ok? Bom, mas aí chega uma hora, pequenininho ainda, com 8, 9 anos, Krishna sai de Mathura, ele sai de Vrindavan e aí ele volta para Mathura. Lembra que Mathura é onde estava Kamsa? E aí ele tem que acabar com Kamsa, ele mata Kamsa, e aí ele começa uma outra parte a longa parte da estadia dele, onde ele tem que, o trabalho, né? Ele tem que lidar com os asuras, tirar esses asuras do planeta Terra, através de novo, montando situações terrestres para não violar as regras, né, através de guerras e coisas. Ele tem que eliminar esses asuras e depois, na grande batalha para eliminar os últimos asuras, bem mais tarde, décadas depois dele sair de Vrindavan, é quando você tem a Bhagavad Gita. A grande batalha de Kurukshetra, né? Quando você lê a Bhagavad Gita, começa lá em Kurukshetra. Essa grande batalha de Kurukshetra é a última batalha final, com a ajuda dos Pandavas, para tirar a presença de todos esses asuras que tinham, né,
nascidos assim, tinham aparecido nos corpos assim das famílias reais da época. Então aí ele fala Bhagavad Gita, deixa o caminho do yoga, deixa as instruções da espiritualidade perfeita para todos nós que estamos chegando aqui poder ver a vida dele, ver Vrindavan, ver como é que ele se comportava, ter uma noção de como Deus é, né? E ter as instruções de como voltar a ele. Ok? Bom, então é isso. Se você quiser ouvir a história toda, que eu super recomendo que você ouve, você vai lá no meu site 3t.org.br, lá tem biblioteca. Na biblioteca tem os livros que eu recomendo na ordem que você deve ler para se aprofundar, para conhecer. E um dos livros é o livro que conta toda a história da vida de Krishna aqui na Terra, 125 anos que ele fica aqui. É chamado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É um livro de 1000 páginas que eu fiz em áudio, né? Um livro que desses textos sagrados, Prabhupada escreveu e eu simplesmente li ele para tornar ele um livro em áudio. Você pode baixar de graça no meu site, não tem que nem deixar e-mail, não tem que fazer nada, você só vai lá e baixa o arquivo. Aí você vai ter uma noção de mesmo, completa, né? De quem foi, o que Krishna fez, como é que foi, você vai ter a noção completa, ok? Então fica esse convite aí e, né, feliz Janmashtami para vocês de novo. Queria agradecer nosso grande mestre Srila Prabhupada, né, que trouxe essa cultura de Krishna para o Ocidente na década de 60, né, do século passado. Né? Se não fosse ele, a gente não ia conhecer Krishna, não ia estar aqui devotado a Krishna. Então que Krishna abençoe você com muita paz, com muito amor, com esse que eu espero que eu tenha plantado uma semente em você aí de grande amor, de devoção, de pura espiritualidade para você buscar esse verdadeiro contato com Deus em infinita doçura e amor. Hare Krishna.